gravando a reunião, ou pelo menos agora sim, estamos gravando a reunião a partir de agora. Bom dia a todos. Nós vamos retomar a aula de administração pública indireta ou descentralizada. Nós estávamos falando de autarquias, que é a primeira das categorias de pessoa jurídica de direito público que pertencem à administração pública indireta. Nós tratamos na aula passada sobre o conceito jurídico do Decreto-Lei 200 de 1967 e as suas várias classificações, e fizemos uma distinção entre autarquias de regime comum e autarquias de regime jurídico especial, indicando que no Brasil, por enquanto, apenas só existem duas agências, só existem duas autarquias de regime jurídico especial: as universidades e as agências reguladoras, universidades públicas, por favor. E essas duas entidades são consideradas de regime jurídico especial porque não existe controle político sobre o dirigente máximo delas. O reitor ou o diretor da agência reguladora é nomeado pelo chefe de Estado e não pode ser retirado. Gente, eu deixei a janela aberta, espera só um pouquinho. Alguns caminhões resolveram passear aqui na frente e eu não estava conseguindo me ouvir. Voltando. E nós paramos neste ponto, nós paramos nas autarquias de regime jurídico especial, principalmente as autarquias, chamadas agências reguladoras. E eu prometi a vocês que eu faria um parêntese nesta aula para tratar um pouco de direito regulatório. Eu vou usar o chat, tá bom, gente? Direito regulatório igual ou tem a ver com função administrativa de regulação. É uma das 5 funções da administração pública. E o que seria regulação? Eu vou escrever aqui também. Regulação se refere à organização integral de mercados de serviços públicos monopolizados ou prestados, melhor dizendo, por concessionários, delegatários. Delegatário é uma palavra, é gênero, não vou colocar junto com concessionário, não, vou colocar permissão. O meu computador travou, gente. Não sei se vocês estão aí ainda, mas o meu computador está travado enquanto eu digitava. Voltou. Eu não sei se vocês me viram durante esses últimos minutinhos, mas o meu computador deu uma travada básica e eu não sei onde vocês estão, se vocês estão aí ou não, mas eu estou aqui e vou continuar falando como se vocês estivessem aí, e quando o meu computador parar, quando ele voltar do travamento, eu continuo. Parou de funcionar o meu chat. Professor, Oi. a gente está aqui, a gente consegue te ver e te ouvir normal, pode falar. Ok, obrigado. O chat meu está travado, eu não consigo nem dar enter, eu não consigo fazer nada com ele. E eu me senti meio assim, perdido, porque eu não consigo ver vocês, e o computador para, eu realmente não sei o que fazer. O meu computador está travado, mas já que vocês estão aí, depois eu escrevo. Mas se vocês quiserem escrever, a regulação ou o direito regulatório tem a ver com o dever institucional da administração pública de, voltou a funcionar. Eu comecei a ver vocês, ou concessionários. Bom, regulação se refere à organização integral de mercados de serviços públicos prestados por concessionários ou permissionários, ou seja, empresas privadas. Gente, o que uma empresa deve fazer, ou seja, a atividade empresarial, ela existe com uma finalidade única, que é a obtenção de lucro pelo empresário. Dentro do sistema capitalista, não existe nenhuma outra busca pelo empresário que não a obtenção do lucro. Então, isso é legítimo da parte do empresário. Por outro lado, quando se tem uma empresa prestando serviços públicos, nós temos uma contradição interessante. A finalidade da busca do lucro,
ela precisaria ser colocada em ponderação, vamos dizer assim, com a finalidade pública da prestação de serviços públicos às pessoas que dele precisam. Esse serviço público, ele certamente será cobrado pela empresa que vai prestar o serviço, ou o governo vai entregar dinheiro para a empresa de serviço público realizar a prestação do serviço. A empresa vai cobrar pelo serviço. Se é o usuário que vai pagar, se é o serviço, se é a administração pública que vai pagar a realização do serviço, é uma outra história. De qualquer forma, quando se trata de concessão de serviço público, esta prestação de serviço, ela tem por definição legal, Lei 8987 de 95, artigo 2º, que o prestador de serviço, seja o concessionário, seja o permissionário, por sua conta e risco vai prestar o serviço e vai cobrar o serviço do cidadão, vai cobrar o serviço do usuário do serviço público. O que significa que é um problema sério, porque o empresário vai cobrar o máximo possível e, muitas vezes, o cidadão não tem condições econômicas de arcar com o pagamento de um serviço que, por ser serviço público, deve ser entendido como um serviço de ampliação dos seus direitos fundamentais. Nós temos uma contradição terrível entre a busca pelo lucro do empresário e a busca pelo direito subjetivo, o direito fundamental do cidadão. Nós temos um problema sério que tenta ser resolvido ou tenta ser administrado, acho que essa é a melhor palavra, pelo direito regulatório. As agências reguladoras, elas foram criadas como autarquias que visam justamente administrar essa disputa entre a busca pelo lucro do empresário que presta serviços públicos e a necessidade de receber serviços públicos por nós, cidadãos, que dele dependemos. Alguns exemplos meio bobos. Você recebe serviços públicos de fornecimento de energia elétrica. Não fosse esse serviço de energia elétrica, nós não estaríamos tendo esta aula no momento. Muita gente precisa de energia elétrica, se não todo mundo, e na atual estrutura social nossa, nós somos dependentes do fornecimento desse serviço que é público. Mesma coisa com relação à telefonia, água e, sei lá, Wi-Fi, né? Que é outro serviço considerado público fundamental, principalmente pela sua geração. Mas esses serviços, eles são prestados, por exemplo, aqui em Campinas, pela CPFL, que já foi uma companhia, uma sociedade de economia mista, mas atualmente, há pelo menos 20 anos, ela é uma pessoa jurídica de direito privado que não tem relação alguma com o Estado, a não ser que estão ligados por um contrato administrativo de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Esses serviços são públicos, prestados por uma pessoa jurídica que quer receber dinheiro pela prestação desse serviço. E as pessoas que recebem esse serviço pagam mensalmente pelo consumo dessa energia, né, gasta nas suas casas, e nos seus escritórios, e nas suas instituições. Bom, a agência reguladora, ela serve justamente para administrar o conflito entre esses dois lados. Se fosse pela empresa prestadora de serviço, o serviço público seria prestado de cada vez menos serviço com um preço cada vez mais alto, porque isso maximiza o lucro do empresário. Do outro lado, o cidadão gostaria que esse serviço público fosse prestado de forma gratuita. E nós temos essa discussão fortíssima na concepção de Estado liberal, na concepção de Estado de bem-estar social. Eu não tenho como entrar nisso agora. Mas as agências reguladoras, elas possuem algumas características que lhes permitem realizar essa administração de conflito. A primeira é entender a autarquia, a agência reguladora, como uma autarquia que está a serviço do Estado e não a serviço do governo. Elas são entendidas como prestadoras de serviços públicos, elas são entendidas como realizadoras de poder de polícia, porque elas possuem essas capacidades, mas ela tem duas características ou três que as faz serem, entre aspas, as donas do mercado regulado. Elas são eu não vou dizer que elas são as juízas desse mercado, eu usei a expressão dona, mas era no sentido figurado, por favor. Todo o serviço público que deveria ser realizado pelo Estado, mas pelo artigo 174, 175 da Constituição, pode ser transferido
para uma prestadora de serviço privado, esse serviço ele precisa ser, segundo o marco regulatório brasileiro, regulado por uma agência reguladora. E se é verdade que no passado se dizia que toda vez que se inventa uma ciência nova, tem uma nova área do direito para isso, então tem direito médico, tem direito aeronáutico, tem direito marítimo, tem direito terrestre, tem direito... basta inventar uma coisa que tem direito para aquilo. Existe o direito regulatório, que faz parte do direito administrativo e ainda não tem uma autonomia, como tem o direito tributário e o direito ambiental, que já foram parte do direito administrativo. E essas agências reguladoras são instrumentos de Estado para organizar e administrar a prestação desse serviço, de modo que o prestador de serviço não poderá fazer aquilo que ele quiser, da forma como ele quiser. Professor, mas não seria possível usar o Código de Defesa do Consumidor? Olha, o Código de Defesa do Consumidor tem a ver, sem dúvida alguma, com prestações de serviço, de modo que um consuma um serviço e outro seja fornecedor desse serviço. Porém, no caso de serviço público, nós estamos falando de uma qualidade que não existe no direito privado. Embora o prestador de serviço seja uma entidade privada, e você até possa possa interpretar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica, e muita gente faz isso, o Juizado Especial Civil, por exemplo, é o zer e vezer em usar o Código de Defesa do Consumidor numa situação dessa. O serviço público é uma realização que deve ser atribuída, em última instância, ao Estado. E fica complicado você dizer que o Estado é um fornecedor de serviço na forma do direito privado. Não combina. Não dá certo. O Código de Defesa do Consumidor é muito próprio para o direito privado e não deveria ser aplicado no direito público. Porém, no GEC, o que importa é resolver o problema e se usa o CDC. Mas a Lei de Concessões e o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição conferem ao cidadão que recebe o serviço público a possibilidade, o direito de inversão de ônus da prova, em caso de omissão do serviço público, e responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço por quaisquer danos que o serviço causar na vida do cidadão. Ou seja, existe uma estrutura de proteção do cidadão que no direito público é tão forte, ou talvez mais forte, que no CDC. E se no CDC você tem lá a possibilidade de colocar todos os fornecedores na cadeia de fornecimento para exigir que todos eles sejam solidariamente responsáveis, essa responsabilidade existe também no direito público, não de forma solidária, mas de forma subsidiária. Se a concessionária não arcar com o valor, de repente ela vem à falência, é perfeitamente possível cobrar do poder público em seguida. O Estado, em última instância, é o garantidor dessa responsabilidade civil. De qualquer forma, a agência reguladora, ela quando se organiza, quando se estrutura, ela se estrutura sobre dois princípios bem interessantes. O primeiro é uma expressão complicada, eu vou escrever aqui, discricionariedade técnica e deslegalização. Eu acabei de colocar aqui no minuto 10 e 17, aliás, ao minuto gravado 15 e 30 e às 10 e 17 da manhã, os termos discricionariedade técnica e deslegalização. Se vocês, por acaso, forem fazer uma redação, tiverem que responder uma prova qualquer sobre agências reguladoras, esses são os dois termos que precisam ser colocados na sua resposta. Toda agência reguladora, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente, a ideia de agência reguladora, ela é baseada numa estrutura administrativa deslegalizada. A agência reguladora recebe a prerrogativa legal de atuar de maneira quase, vamos dizer assim, de maneira quase legislativa, de maneira quase judiciária. Ela é uma autarquia com poderes de decidir absolutamente todos os conflitos que possam existir no âmbito do mercado regulado. A Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem a prerrogativa de resolver, no âmbito regulatório, todas as questões envolvendo prestação de serviço de telefonia, todas as questões envolvendo relações entre as várias prestadoras de serviços de telefonia,
e todas as relações envolvendo os clientes das agências reguladoras, os cidadãos que têm os seus telefones e as suas linhas de telefone para realizar as chamadas telefônicas e até protocolos de prestação de serviço de transmissão de dados e não mais apenas de voz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem a prerrogativa de decidir todos os conflitos que existam entre as prestadoras de serviço de geração, transmissão e fornecimento de energia elétrica e o público consumidor. A Agência Nacional de Saúde Suplementar tem o dever institucional, tem o dever normativo de administrar, de resolver todos os conflitos que existam entre as empresas de seguro-saúde e as pessoas que, porventura, contratem os serviços. Tanto é que é proibido, por normas regulatórias, que as prestadoras de serviço prestem serviços públicos em patamares inferiores àqueles determinados pela agência reguladora. E quem define o patamar do serviço é a agência reguladora, ela que decide, em última instância, o que é ou como deve ser o serviço público a ser prestado. Não importa que, vou dar um exemplo muito bobo, tá? Mas ele vai calar fundo no coração de todos nós. Para prestar serviços de transporte intermunicipal, as concessionárias, as empresas de ônibus que realizam o transporte entre cidades da mesma região metropolitana, têm o dever de cumprir a prestação de serviço segundo certas normas da agência reguladora. Uma delas, muito interessante, é o dever de renovação da frota. É proibido, olha que interessante, por norma regulatória, a agência reguladora pode multar e pode até extinguir a concessão, ou seja, a pessoa perde a licença para continuar prestando serviço público de transporte, se identificar que exista um ônibus que esteja circulando, que esteja prestando serviço, com data de fabricação maior do que, acho que, 7 ou 8 anos. Ou seja, existem normas regulatórias que impõem que a frota dos ônibus que prestam esse serviço seja nova, não pode ter mais de 10 anos de uso. E eu tenho certeza que vocês já devem ter entrado e usado o ônibus com mais idade do que isso. Mas é uma norma que, se por acaso for informada a agência reguladora, muitas penalidades podem ser aplicadas à empresa. Tanto que qualquer problema que você eventualmente tenha com a prestação de um serviço público, ele, em última análise, pode ser resolvido dentro do ambiente deslegalizado da agência reguladora. E por que deslegalizado? Existe, a agência reguladora, ela age, ela cria os chamados normas regulatórias. Não são regulamentos, regulamento é um termo técnico próprio das normas baixadas pelo chefe de governo, então, por favor, não vamos confundir, mas as normas regulatórias são todas as determinações baixadas pela agência com base nos critérios técnicos que ela possui. Uma coisa interessantíssima, tá? Os dirigentes das agências reguladoras, eles geralmente não são advogados, eles não são formados em direito. Os diretores das agências reguladoras, em regra, são pessoas que têm formação própria técnica do mercado regulado. Na Agência Nacional de Telecomunicações, os dirigentes eram praticamente todos eles engenheiros elétricos, eletrônicos ou físicos. Quando a gente trata de agências reguladoras, o que importa é efetivamente termos como dirigentes pessoas que entendam profundamente a técnica daquele serviço e não a juridicidade daquilo. Por isso que eu usei a expressão discricionariedade técnica. Essa expressão é muito complicada porque discricionariedade já é complicado. Discricionariedade significa quais são os juízos de conveniência e oportunidade, e no direito a gente até entende isso como um juízo de valor ou um juízo político, ou seja, por que a gente acha melhor fazer de um jeito ou fazer de outro. E esse juízo de valor, esse critério dentro do direito, é um critério muitas vezes político, é um critério muitas vezes moral, e que deve ser explicitado sob pena de afronta ao princípio da publicidade. Porém, quando a gente fala de discricionariedade técnica,
o dirigente da agência reguladora, ele não vai fazer um juízo de valor político ou um juízo de valor moral. Ele precisa explicar por que ele quer que o serviço público seja prestado daquele jeito, com base em regras da área do serviço, daquela prestação de serviço. Se por acaso se trata de uma prestação de serviço de saúde, o agente vai ter uma discricionariedade técnica de entender por que o serviço de saúde deve ter um parâmetro mínimo com base em necessidades do cidadão voltadas para a sua saúde. Tanto que o plano mais básico de saúde negociado pelas empresas de seguro-saúde é um plano que efetivamente cobre um mínimo de necessidades de quem contrata esse plano de saúde. Se você contratar um plano de saúde, é muito provável que exista inúmeras restrições. Um plano de saúde básico hoje no Brasil, ele custa um bom dinheiro e a empresa que presta esse serviço não está obrigada a realizar muitos tipos de procedimento ou fornecer muitos tipos de medicamento ou autorizar que você escolha qualquer médico que for da sua confiança. Vai haver provavelmente uma clínica em que você poderá utilizar serviços em uma determinada quantidade, mas você não terá pelo preço que você paga por esse serviço básico, você não terá a possibilidade de ir todos os dias ao médico, fazer todos os exames que você quiser e realizar, eventualmente, cirurgias, por exemplo, estéticas. O plano de saúde não se... veja, do mesmo jeito que a empresa de seguro-saúde não terá todas as possibilidades de... poderá fazer um serviço restrito, ela terá o dever de fazer, no mínimo, serviços considerados pela agência reguladora como fundamentais. A prestação de serviço de energia elétrica, ela é prestada de uma determinada forma que os serviços deva chegar à porta, ao poste do cidadão, de um modo que não haja interrupção, de um modo que não haja picos de energia, de um modo que a energia seja sempre numa frequência que não tenha saltos, de modo a causar danos aos equipamentos elétricos. Se por acaso houver um pico de energia, se por acaso houver uma sobrecarga no sistema, a empresa prestadora de serviços tem que ter condições de evitar que esses problemas cheguem até a casa do cidadão. Da mesma forma, se houver uma prestação de serviço de água em concessionárias de serviço público, no Brasil nós temos algumas cidades que têm a água fornecida por empresas privadas concessionárias, essa água deve chegar com um determinado nível de potabilidade, um nível de pureza que seja minimamente aceitável. Se por acaso essa água chegar com um cheiro muito forte de cloro, ou com um cheiro muito forte de tratamento químico, ou mesmo com, sei lá, não houve tratamento químico adequado e no lugar de chegar com um cheiro de produto químico de purificação da água, chega com um cheiro horrível de água que não foi purificada. A empresa de serviços vai ser punida, vai ser penalizada por causa desse tipo de situação. E, claro, se por acaso o fornecimento de água de má qualidade causou dano ao cidadão, ela também será responsável pelos danos que tiver causado. No caso de prestação de serviços de conservação de rodovia, o pedágio, ele é, infelizmente, no estado de São Paulo, muito alto, mas é a contrapartida pelo dever de a concessionária deixar a rodovia própria para nós podermos trafegar em velocidade alta. Se por acaso houver buraco na pista, se por acaso houver pedrisco na pista, se por acaso houver sujeira na pista, se por acaso, olha que coisa doida, se por acaso um animal silvestre passar na tua frente enquanto você estiver dirigindo e isso causar um acidente, ou se por acaso o seu pneu estourar porque havia um desnível, um buraco na pista, tudo isso é responsabilidade civil da concessionária. A concessionária, ela recebe um determinado valor
para a prestação de serviço e, em contrapartida, deve prestar o serviço com um mínimo de qualidade, e esse mínimo é definido pela agência reguladora. Dá um exemplo bem bobo. Nos Estados Unidos, o material que se utiliza nas rodovias, em regra, é o concreto. A pavimentação das rodovias, basicamente, assim, é um produto muito mais duradouro e muito mais resistente do que o asfalto que se utiliza no Brasil. No Brasil, a exigência do uso de concreto é exclusivamente nas vias elevadas. Se fizer uma ponte, se você por acaso pegar a rodovia dos imigrantes e descer pelo litoral de São Paulo para o litoral paulista, ou mesmo no Rodoanel, na parte, no eixo sul, que é construído todo sobre vias elevadas, é dever da empresa que constrói essa rodovia que seja feito com concreto e não com asfalto, porque é um produto muito mais duradouro e que evita necessidades periódicas de conservação. Porém, essas definições mínimas são dadas pela discricionariedade técnica, ou seja, por definições de ordem não jurídica, mas de ordem própria daquele mercado. Quem decide se vai se utilizar concreto ou se vai usar asfalto, quem decide se o plano de saúde tem que ter minimamente tantas internações ou não, quem decide se a energia elétrica tem que ter um determinado pico ou não, quem decide se a prestação de serviço de internet tem que ser 4G, 4,5G ou 5G, é necessariamente a agência reguladora que dará uma explicação, apresentará o critério técnico decidido. Eu trabalhei muitos anos atrás em empresa de telecomunicações. Faz tanto tempo que a gente estava ainda no 1G para o 2G, nós já estamos quase no 5G. Faz tempo isso. E havia uma decisão para a instalação, para a instituição do 2G no Brasil, havia uma disputa muito grande entre o padrão europeu e o padrão norte-americano. E haviam diferenças técnicas muito grandes entre os dois. E até a faixa de frequência era diferente. Um era 1,8G e outro era gigahertz, não me lembro, e outro era 1,9 Hz. Uma outra situação que aconteceu no âmbito da Anatel também muito interessante foi para a definição do que seria o padrão de alta definição das televisões no Brasil. Até pouco tempo atrás, havia vários tipos de televisão, vários padrões possíveis, até que houve a determinação pela padronização. Ou seja, a partir de um determinado momento, apenas um padrão no Brasil seria o aceitável. E o que ganhou foi o padrão asiático. Tanto que no Brasil hoje, o que nós mais temos em termos de televisão são as televisões vindas das empresas japonesas e coreanas, porque o padrão que acabou sendo decidido como mais adequado tecnicamente pela Anatel foi o padrão asiático. O padrão europeu não foi, entre aspas, perdeu, e o padrão norte-americano perdeu. Tanto que muita gente, quando foi comprar televisões de padrão americano e europeu, acabou tendo que comprar também um conversor que vinha junto com a televisão, e sem esse conversor não seria possível assistir nenhuma programação na televisão de padrão europeu ou americano, porque o padrão da transmissão exigida pela Anatel no Brasil passou a ser o padrão asiático. Então, veja, essa discricionariedade técnica tem uma questão bem interessante. Ela não é passível de discussão judicial. Veja, a discricionariedade, pelo artigo 53 e artigo 55 da Lei 9784 de 99, e também tem uma súmula do STF antiga, que eu não vou lembrar agora o número, mas está dizendo o seguinte: o juízo discricionário, que é próprio da administração pública, não é passível de discussão judicial. O juiz não tem a prerrogativa como juiz, é impossível juridicamente que o juiz retire o juízo de valor do administrador público, que é o Estado decidindo o juízo de valor, e coloque no lugar do juízo de valor do Estado o juízo de valor do outro Estado, que é o juiz. Ou seja, se o Estado falou pelo administrador, se a competência de falar discricionariamente é do administrador, o juiz, e ninguém mais tem a prerrogativa, senão o administrador, de aplicar o juízo discricionário dele. Claro, se por acaso o juízo discricionário do administrador for ilegal, estiver além da lei,
Isso não é discricionariedade, isso é ilegalidade, e o juiz faz aquilo que deve fazer nessa situação. Ele aplica o controle de legalidade e fala para o administrador, olha, o que você fez é nulo de pleno direito. Então, por favor, refaça a sua decisão discricionária. E o juiz pode ficar nessa tantas vezes quantas ele entender que o juízo discricionário é ilegal. Mas o juiz não tem a prerrogativa de achar melhor fazer de outro jeito. Se um dia um juiz achar melhor substituir a discricionariedade do administrador pela discricionariedade dele, juiz, esta decisão judicial é que está equivocada. Tudo bem até aqui? Veja, na discricionariedade já temos esse problema. No caso das agências reguladoras, a discricionariedade técnica é ainda mais complicada, porque veja, o juiz, ele é formado em direito, o juiz não tem nenhuma possibilidade de chegar lá na sua decisão e falar assim, olha, vamos alterar essa decisão da Anatel, porque lá nas minhas aulas de engenharia elétrica ou de engenharia eletrônica, nas minhas aulas de física que eu tive no terceiro ano da faculdade de Direito, eu aprendi diferente, eu sei que a agência reguladora está fazendo coisa errada. Não tem essa possibilidade. O juiz, ele não pode se... Iure novit curia, né? O juiz presume-se que conhece todas as normas jurídicas, mas ele não tem como conhecer das normas técnicas do mercado regulado. Tanto é que todas as questões que envolvam fatos apuráveis por peritos, o juiz deve, numa ação judicial, indicar a presença de um perito de sua confiança para realizar a identificação dos fatos. Mas veja, não há base para discussão judicial daquilo que a agência reguladora decidiu. Vou dar um exemplo, eu vou extrapolar um exemplo, mas, por favor, é só um exemplo para vocês ficarem com a ideia, mas joguem depois o exemplo fora. Vocês já devem ter ouvido falar da sei lá, Confederação Brasileira de Futebol, Confederação Paulista de Futebol, ou Federação Paulista de Futebol, FIFA. Todos esses organismos, todas essas entidades são pessoas de direito privado que organizam de maneira privada a estrutura de uma liga ou de um grupo de interessados, de times, que vão disputar um determinado campeonato, uma determinada Copa. E todos esses times de futebol, todos esses clubes que ingressam nessa federação, nessa confederação, se submetem às regras da própria federação, da própria confederação e mesmo da FIFA. E uma das regras que eles se submetem de maneira privada é que eles declaram que todas as questões serão resolvidas internamente. E é legal que o foro de arbitragem deles é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que nada mais é que um organismo arbitral feito pelos próprios organizadores, que vai decidir, em última instância, qualquer problema que, porventura, os clubes tenham entre si. Veja, eu estou fazendo um paralelo para indicar o seguinte: as concessionárias, quando assinam o contrato administrativo para a prestação de serviço, eles também se submetem ao poder de regulação das autarquias. Para que a concessionária tenha a possibilidade jurídica de ir ao judiciário discutir algo que não foi discutido ou que ela não gostou do resultado do decidido na agência reguladora, ela precisa ter uma causa muito forte, ela precisa mostrar efetivamente que houve erro grosseiro, que houve antijuridicidade, que houve ilegalidade, que houve inconstitucionalidade, que houve algo terrível dentro da agência reguladora, e por isso que foi buscado o Poder Judiciário. Do contrário, todas as questões devem necessariamente serem resolvidas dentro do ambiente deslegalizado da agência reguladora. A lei confere, por marco regulatório, à agência reguladora a prerrogativa de decidir absolutamente todas as questões dentro daquele âmbito, de modo que não se deve extrapolar a prerrogativa de decisão da agência reguladora. Ir para o Poder Judiciário seria ou é entendido como algo completamente fora de propósito. Puxa, professor, mas está escrito na Constituição que o Poder Judiciário não vai
de forma alguma, se imiscuir de qualquer questão envolvendo lesão ou ameaça de direito. É verdade, mas a concessionária, ela se submete à agência reguladora, ou seja, ela tem o dever de submeter aquela questão e só poderia ir ao judiciário em caso de problema, ou em caso de agência reguladora não resolver aquela questão de forma dentro da lei. Se por acaso a agência reguladora extrapolar, se por acaso ela fizer uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, sem dúvida deve ir ao judiciário, mas a concessionária deve necessariamente passar pelas instâncias da agência reguladora, e se a decisão for técnica, ou seja, se a decisão envolver um juízo sobre qual é o protocolo médico, ou qual é o protocolo de engenharia elétrica, qual é o protocolo de engenharia eletrônica que deve ser aplicado. O juiz, o judiciário, não tem absolutamente nada que fazer numa situação dessa. Se a decisão para resolver aquele problema foi a aplicação de um protocolo médico, quem é o juiz para decidir que um protocolo médico outro deveria ser utilizado no lugar? Quem é a autoridade pública que deve decidir qual é o protocolo médico a ser utilizado? Qual é a autoridade pública a decidir qual é o protocolo eletrônico, eletrotécnico, informático a ser utilizado? É a agência reguladora. Ela foi criada, ela foi legalmente criada, e criada por lei, para ser a pessoa no Brasil, a única, na verdade, com competência para definir qual é o protocolo a ser utilizado. O juiz não tem absolutamente nenhuma possibilidade de tirar a prerrogativa da agência reguladora de definir isso, porque é ela que faz isso, e colocar um juízo de valor próprio dele. O juiz não tem como pegar um perito e falar assim, perito, veja se a agência reguladora escolheu bem. Porque, veja, quando a gente fala de discricionariedade, nós falamos o seguinte, é possível fazer deste jeito, é possível fazer deste outro jeito, é possível fazer deste outro jeito, mas nós, como a agência reguladora, nós que decidimos como organizar o mercado da prestação de serviço, decidimos tecnicamente por este aqui, por este protocolo, por entendemos que ele é o mais adequado por causa disso, disso, disso. Este aqui tem vantagem, esse aqui tem vantagem, mas também tem desvantagens, e no cômputo geral entendemos que esse aqui tem mais vantagens que desvantagens. Na comparação, entendemos que este aqui é o protocolo mais adequado para a prestação de serviço, para a satisfação dos direitos dos usuários do serviço público. Veja, a decisão discricionária é da agência reguladora. E todas as questões envolvendo como proceder daquela discricionariedade devem ser realizadas nesse ambiente deslegalizado. A agência reguladora não só define qual é o critério técnico a ser utilizado, como ela também que organiza toda a estrutura pela qual as pessoas as prestadoras de serviço prestarão o serviço segundo aquele protocolo, e ela vai decidir, em última instância, se o protocolo foi bem aplicado ou mal aplicado. Essas decisões, elas excedem a possibilidade do judiciário participar. Claro que, se por acaso a agência reguladora tomar uma decisão, ou realizar uma atitude, ou aplicar uma decisão considerada ilegal ou inconstitucional, tanto o prestador de serviço quanto o cidadão que se sentirem afetados por essa decisão podem ir ao judiciário, devem ir ao judiciário para resolver isso. Mas o ambiente de discricionariedade é tão amplo e é tão voltado para questões técnicas, ou de engenharia, ou de medicina, ou de informática, tecnologia de informação, que o juiz não terá nenhuma possibilidade, ou terá pouquíssimas possibilidades, de dizer, olha, a decisão é técnica, a decisão discricionária não cabe a mim. Claro, se ele entender que houve uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, a coisa muda de figura, a coisa volta a ser judiciária. Mas o judiciário não tem muito o que fazer dentro do ambiente do mercado regulado. Tudo bem até aqui? Não sei se eu me fiz entender, mas basicamente a ideia de direito regulatório foi essa que eu falei para vocês nos últimos 20 minutos. Alguém aí chegou atrasado? Sem problema, a minha vive fora do ar, viu, Pedro? Eu tenho que pensar em falar com a Anatel para ver se resolve esse problema de internet aqui em casa. Bom, nós já falamos das agências reguladoras e também das universidades para identificar o regime jurídico especial das duas. E nós temos mais algumas classificações segundo o regime jurídico.
E aí nós temos mais quatro ou cinco classificações, ou classes, melhor dizendo, nós temos 4 ou 5 classes de autarquias que nós precisamos falar na nossa aula de hoje, ok? Eu vou continuar aqui pelo roteiro da aula 21 e aula 22, falando da chamada agência executiva. Por favor, alguém com alma hacker poderia entrar na Constituição e lá no artigo 37 tem um parágrafo 8º. Se pudesse fazer a gentileza de recortar e colar aqui no chat, é a base para nós entendermos agência executiva. E, por favor, o momento agora é de necessidade de prestar atenção, porque se a agência reguladora com deslegalização e discricionariedade técnica já é complicada, a complicação vai aumentar, ainda mais porque a agência executiva não é uma situação meio complicadinha, é uma situação... Bom, eu vou explicar isso agora. Mas antes, a Aline perguntou, a deslegalização significa que ela não se submete às leis? Não, não é isso. Vamos lá de novo. Não dá para falar de deslegalização longe ou de maneira distinta da discricionariedade técnica. Você tem que ter esses dois termos juntos. Por que fala deslegalização? Existe um marco teórico, existe um marco legal. As agências reguladoras, todas elas, são criadas por lei, senão não seriam autarquias. E todas elas têm como prerrogativa administrar ou regular um determinado mercado. A Agência Nacional de Telecomunicações, ela é responsável por tomar conta, regular o mercado da telefonia no Brasil. Telefonia e também TV a cabo, internet, etc. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é a agência que, por lei, organiza a estrutura de prestação de serviço de fornecimento, de geração, transmissão e fornecimento de energia elétrica. Veja, toda agência é criada para um determinado mercado. Toda vez que o Estado brasileiro resolver parar de prestar um serviço público por conta própria, Estado, e passar esse serviço público para a prestação de uma concessionária de serviços, uma pessoa de direito privado que vai cobrar para prestar o serviço público, ele tem o dever de... e se for para a criação de uma autarquia também, o poder público tem o dever de criar uma agência reguladora, ou seja, cria-se um marco legal e se confere a essa agência reguladora a prerrogativa de decidir como resolver os conflitos. E mais que isso, veja, nós temos isso na cabeça, né? Nós no direito estamos preocupados em resolver um conflito. Mas a autarquia, por administrar, ela tem que organizar toda a estrutura para que conflitos não aconteçam. Ou seja, ela tem que criar fluxos de trabalho que permitam que o serviço público seja realizado da melhor maneira possível e com a maior satisfação possível do cidadão que virou o consumidor daquele serviço público prestado por empresa privada. Veja, quando se presta o serviço, é preciso definir protocolos de atendimento, protocolos de prestação. Como a prestação de serviço vai acontecer? Será que é possível prestar serviço público de telefonia com fio de cobre hoje no Brasil? Faz uns 20 anos, as empresas de telefonia trocaram toda a infraestrutura dos cabos de telefonia que eram de cobre por fibra ótica. E se bobear, daqui a pouco vão ter que trocar por uma fibra ótica de qualidade superior, porque o tráfego de informação na fibra ótica, às vezes, não é maior do que a capacidade da fibra ótica. Mas não dá para passar, não dava para passar a internet em alta velocidade usando sistemas de cabo de fio de cobre. Isso, veja, você precisa definir uma infraestrutura para prestar o serviço. Essa infraestrutura pode ser de um jeito ou de outro, você pode fazer de várias formas. Veja, você pode andar de mãos dadas desse jeito, veja, você pode cruzar o braço desse jeito ou desse, mas veja, ao prestar serviços públicos, é preciso que a forma seja definida e o conteúdo do serviço seja definido também. Sendo bem claro, é preciso empacotar o serviço e entregar o serviço como um pacote para o usuário do serviço público.
O usuário, ao receber o serviço, ele precisa pesar e medir aquele serviço, vamos dizer assim, para que possa ser cobrado de determinada forma. É preciso que o serviço prestado seja prestado com um padrão mínimo, e esse padrão mínimo, essa definição, é necessariamente feita pelos técnicos da agência reguladora. Ou seja, a lei dá à agência reguladora a prerrogativa de definir como o serviço vai ser prestado e qual é o padrão mínimo de atendimento a ser exigido. O que acontece se não atender o padrão mínimo? O que acontece se o serviço for prestado de uma forma diferente? O que acontece se o serviço for prestado fora do protocolo determinado? Tudo isso é definido pela discricionariedade técnica da autarquia. O juiz não tem como chegar lá e falar, não gostei do jeito, eu quero fazer diferente. Não existe essa prerrogativa do juiz em se meter na discricionariedade do administrador. E menos ainda quando essa discricionariedade não é nem jurídica, quando essa discricionariedade é baseada em técnica própria daquela área. Veja, eu tenho algumas pessoas que são maravilhosas. Por exemplo, nós temos um professor na PUC Campinas, o Luiz Renato Vedovato, que tem 2 anos, antes de fazer faculdade de Direito, ele fez 2 anos de Física. Então, provavelmente, ele seria uma ótima pessoa para trabalhar na Anatel, seria uma ótima pessoa para trabalhar na ANEEL, porque ele tem base da técnica para fazer isso. Mas, de qualquer forma, quem decide o que fazer dentro da lei, pelo amor de Deus, de como prestar o serviço, de como realizar o serviço, de qual é a quantidade de serviço que deve ser prestada em cada situação, necessariamente é a autarquia. Por isso que ela tem leis próprias, é por isso que ela se submete às leis. Tá? Existe um marco legal, certo? Existe o artigo 175 da Constituição, existe o marco legal das agências reguladoras. Se você puser no Google aí, marco legal das agências reguladoras, você vai encontrar várias leis que criam as mais variadas agências reguladoras no Brasil, desde a primeira, que foi a Anatel, até todas as outras. E elas estão aí para decidir como fazer a prestação de serviços ser o mais eficiente possível, segundo determinados protocolos que ela também decide. Certo? Por isso que a gente fala que é um ambiente deslegalizado. Não há na lei a previsão do como prestar o serviço. Quem decide como prestar o serviço, quanto de serviço deve ser prestado e qual o valor desse serviço, está tudo definido dentro do ambiente do direito regulatório. Okay? E aí, a Bruna, uma das minhas hackers favoritas, conseguiu fazer aí o recorte e cola para a gente começar agora a matéria seguinte, que é a classe das agências executivas. E aqui no parágrafo 8º do artigo 37, está escrito assim: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a uma lei dispor sobre o prazo de duração de contrato e os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Gente, eu gosto muito do que o Celso Antônio Bandeira... Eu não gosto do livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, porque é um jeito meio rebuscado de falar, mas ele tem alguns componentes de genialidade, às vezes ele é de uma ironia machadiana, e quando ele trata do parágrafo 8º do artigo 37, eu gosto muito. Ele fala que... E ele está certo, né? Quando a gente aprende hermenêutica ou técnicas de interpretação, a gente aprende que não existem palavras inúteis no texto a ser interpretado. O parágrafo 8º do artigo 37, criado pela Emenda Constitucional 19, prova que esse dogma da interpretação tem exceções. Esse parágrafo 8º, eu concordo com o Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele diz que não tem muito sentido. Muito do que está escrito aí é completamente equivocado, mas é um texto constitucional integrado por emenda 19 de 98, e nós temos necessariamente que passar por ele. Bom, quando vocês leram lá o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 200,
Vocês viram que a autarquia tem por definição que ela é um serviço autônomo com autonomia gerencial, orçamentária e financeira, né, personalidade jurídica própria. E aqui, o parágrafo 8º diz que existe uma autonomia gerencial, orçamentária e financeira, tanto para órgãos e entidades da administração direta, quanto para entidades da administração indireta. Ou seja, esse primeiro ponto aqui é complicado, porque está dizendo que os órgãos, ou seja, existem órgãos com autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Não é todo órgão público que tem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Os órgãos que têm tudo isso são, como a gente aprendeu lá na classificação de órgãos públicos, são os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Nós não temos órgãos que são entidades despersonalizadas, elas têm autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Elas possuem um orçamento, elas possuem uma verba que deve ser aplicada até o seu limite, sob pena de lei de responsabilidade fiscal. De qualquer forma, está dizendo aqui que as entidades da administração direta e as entidades da administração indireta podem ter essa autonomia ampliada mediante contrato. E esse contrato vai ser firmado entre seus administradores e o poder público. E aí tem um objeto do contrato, que é a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. Bom, eu acabei de falar para vocês que o órgão é ente despersonalizado. Se o órgão é despersonalizado, eu queria que vocês me contassem a possibilidade jurídica de um órgão público, que não é pessoa jurídica, assinar um contrato. Se o contrato deve ser realizado, deve ser assinado por pessoas jurídicas, por sujeitos de direito, por quem tenha personalidade, ou pelo menos quem seja sujeito e tenha autorização legal para assinar contratos. O órgão público, ele não assina contratos. Quem assina contrato é a entidade que tem o órgão como parte dela. Então, fica meio complicado imaginar um órgão público assinando um contrato. E seria muito engraçado ainda o contrato que seria assinado. Porque, veja só, esse contrato vai ser firmado entre o administrador do órgão e o poder público. E aí nós temos uma situação engraçadíssima, do órgão público da União Federal assinando um contrato com a União Federal. É alguma coisa tão ridícula quanto eu assinar um contrato com o meu pulmão, ou com o meu coração, ou sei lá, com qualquer outro órgão interno. Não faz sentido um contrato assinado entre um órgão e a entidade da qual ele faz parte. Afinal de contas, continuando, vamos continuar falando de direito público. Veja, dentro do direito público, nós temos uma estrutura hierárquica, o que significa que quem está acima hierarquicamente não precisa fazer um contrato com quem está abaixo. Como está hierarquicamente definido, quem está acima manda em quem está abaixo. Veja, não faz sentido algum eu contratar com o meu inferior ou eu contratar com o meu superior hierárquico para realizar alguma coisa vinculada ao gerenciamento das minhas atividades, ao meu orçamento ou às minhas finanças. A lei orçamentária já define quanto cada órgão tem para gastar naquele ano. Como é que eu, órgão público, vou fazer um contrato que eu vou assinar com o meu superior, que manda em mim, para ampliar minha capacidade gerencial? Fazer um contrato dentro do direito público para ampliar o que a lei determina é totalmente contraditório aos estatutos fundamentais do direito público, entre eles o princípio constitucional da legalidade. Se a lei impõe que o orçamento para o órgão é X, como por contrato eu, que sou, sei lá, o chefe desse órgão, vou ampliar o que a lei determinou que é X para mim? Não existe possibilidade jurídica disso acontecer. Mas, professor, está lá no parágrafo 8º, como é que a gente interpreta isso? Bom, a gente vai chamar um documento, vamos chamar de contrato, um documento em que o hierarquicamente superior assina esse documento, esse contrato, pelo qual ele confere mais orçamento para este órgão. E esse orçamento virá de onde? Sei lá, vai vir dele próprio. Olha, como eu tenho um valor aqui orçado que eu não vou utilizar, por esse contrato aqui eu passo esse valor para o de baixo. Mas isso não é contrato nem aqui nem na China. Isso, bom, na China eu não sei, tá? Mas aqui não é contrato. Esse valor deve ser
pode ser passado por outros meios, mas vai ser feito por um convênio. Aquele valor que estava sendo previsto para realizar determinada atividade, o órgão inferior até pode usar aquele valor, desde que seja utilizado para aquela atividade, sob pena de desvio de finalidade. Desvio de finalidade é um negócio complicado dentro da lei de responsabilidade fiscal e dentro da lei de propriedade administrativa. Ainda que desvio de finalidade pública para outra pública continue sendo algo não passível de improbidade administrativa, como é que você quer que um órgão faça algo? Olha, você aqui, órgão inferior, vai fazer algo que está previsto aqui, vai usar este valor orçamentário para fazer isso. Tudo bem, mas quem está aqui embaixo tem determinadas funções postas por lei para realizar. Como é que eu vou poder passar? Como é que esse pessoal aqui que tem por lei que fazer determinadas atividades, que pare de fazer essas atividades para começar a fazer essas outras que não são deles? Existe toda uma estrutura orgânica que impõe que cada órgão realize as suas próprias funções. Ou seja, baixar um contrato muito superior ou que a administração pública assine com o órgão público interno, que não é nem pessoa jurídica, para realizar funções que por lei não são deles, são do outro. Veja, é uma confusão muito grande e eu não consigo nem explicar direito para vocês, acho que nem o Celso Antônio Bandeira de Mello consegue explicar no meio da crítica que ele faz nesse parágrafo 8º. Porém, é possível que um contrato seja assinado entre a administração pública direta e a administração pública indireta. São duas pessoas distintas, nada impede que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência, resolva fazer um contrato com o INSS. O INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência, mas são duas pessoas jurídicas distintas. O INSS vai assinar com o INSS e a União Federal vai assinar o contrato, a outra parte como União Federal. E o contrato é realizado, não há problema nenhum com relação a isso. Mas veja, esse contrato tem que ser firmado entre os administradores do poder público e o objeto é a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. O para o órgão a gente tira e fica só com a entidade. Vamos criar, então, por um contrato, a possibilidade dessa entidade, essa autarquia, ou essa pessoa de, sei lá, essa pessoa que é da administração pública indireta, por contrato, receber mais valor, vai ter aumento da sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele no livro dele, fala que é possível que haja uma autarquia que por esse contrato receba uma verba adicional do Ministério ao qual é vinculado e, com base neste contrato, ela se torna, por força deste contrato, ela ganha um carimbo e ela passa a ser entendida como agência executiva. Ou seja, a agência executiva no direito brasileiro é entendida como toda a entidade da administração pública indireta que realize um contrato de gestão com o poder público central, pelo qual tenha a ampliação de sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Veja, ela, por lei de criação, essa autarquia já possui orçamento, já possui finança própria e já possui definição de quais as ações que ela deve realizar. E ela pode perfeitamente, com base nesse parágrafo 8º, assinar um documento que chama contrato de gestão, mas, olha, de contrato nos termos privados não tem nada, certo? Chama contrato de gestão, mas é muito mais uma característica de convênio, é muito mais uma característica de direito público que de direito privado. E esse contrato de gestão vai conceder a ela mais valores para que ela possa realizar novas atividades ou atingir com mais eficiência as metas de desempenho para as quais ela foi, as metas que foram definidas nesse documento chamado contrato de gestão. Professor, tem exemplo disso no Brasil? Tem o Inmetro. Esse é um exemplo que me vem à cabeça imediatamente. O Inmetro é uma autarquia, ela é responsável pela definição de pesos e medidas no Brasil, ela é responsável pela fiscalização, ela exerce poder de polícia contra todas as empresas que põem produto no mercado. Por exemplo, você vai no mercado, compra um pacote de arroz e lá está dizendo 5 quilos. O Inmetro tem um fiscal que pode ir até o supermercado com uma balança, ele pesa
os sacos de arroz e verifica que lá não tem 5 quilos, tem 4 quilos e 900 gramas. Ele pode perfeitamente determinar a retirada, ele confisca, apreende, o termo correto, ele apreende o lote todo daquele arroz e verifica se aquilo foi só naquele pacote que foi mal feito ou se foi no lote todo. E se ele encontrar outros pacotes de arroz com menos peso do que definido, vai haver multa, vai haver penalidades, vai haver um problema, assim, ele vai criar uma penalidade, ele vai impor uma penalidade àquele prestador, àquele fornecedor que informou que era 5 quilos, mas na verdade é menos. Perdão. O Inmetro, essa agência, essa autarquia brasileira, ela é já há um bom tempo apresentada como agência executiva, porque ela firmou um contrato com o Ministério, acho que da Fazenda, do Planejamento, eu não me lembro agora, mas basta entrar no Google e entra no site do Inmetro e vocês vão ver que ela já por um bom tempo, ela se apresenta como agência executiva, porque ela cumpre o que está previsto no parágrafo 8º. Existem outras agências executivas no Brasil? Sim, porém, no momento, eu não me lembro de nenhuma, peço desculpas a vocês pela minha falta de memória. De qualquer forma, a ideia do que vem a ser a agência executiva é isso. A ideia do parágrafo 8º que qualquer órgão público poderia virar uma agência executiva, porém, a agência... uma coisa importantíssima. A agência reguladora pode virar agência executiva? Pode, porque é uma autarquia, mas para uma agência reguladora virar uma agência executiva, é preciso que ela cumpra o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição. O fato de chamar agência não significa que seja sinônimo, senão vocês vão achar que a agência de banco também pode virar agência executiva, e não é isso, pelo amor de Deus, ok? Veja, segundo a interpretação restritiva, por força das dificuldades interpretativas deste parágrafo, órgão público não dá para virar agência executiva. Outras entidades da administração pública indireta, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, até podem ser apresentadas, até podem se tornar agências executivas, desde que fechem esse contrato de gestão com o órgão público. Porém, eu estou apresentando para vocês aqui uma classificação, ou seja, como nós estamos falando de autarquias, eu estou dizendo para vocês que uma autarquia pode ter um regime jurídico de agência executiva, desde que assine um contrato de gestão com a administração pública central. Eu não disse para vocês que pode haver outras entidades que se tornem agências executivas. O que eu disse com a apresentação de hoje é que as autarquias, se cumprirem o quanto previsto no parágrafo 8º do artigo 37, terá um regime jurídico de agência executiva. É nesse sentido que eu apresento a agência executiva como uma forma de apresentação de autarquias segundo um regime jurídico próprio. Tudo bem até aqui? Silêncio retumbante. Vou dar continuidade. Próximo item da nossa verificação são os consórcios públicos. A Bruna ou qualquer outra pessoa que é rápida no gatilho poderia pegar aí a Lei 11.107 de 2005 e fazer um recorte e cola. Eu acho que só precisamos do artigo 1º e do artigo 2º. Eu acho que só esses dois já são suficientes. Por favor, gente, eu não estou falando de consórcio para comprar moto, eu não estou falando de consórcio no sentido de as pessoas se juntarem para dar lance e tentar comprar bens, tá? Isso é outra coisa. Consórcio é uma palavrinha que é muito utilizada no direito, mas aqui o consórcio é no sentido de união de esforços para a realização de uma determinada finalidade. É muito comum consórcio público no Brasil para a área de saúde. Veja, não existe nada mais difícil para cidades pequenas do que manter serviços públicos de saúde, manter um hospital de referência.
Na verdade, manter um hospital até é fácil, o problema é manter uma equipe médica e uma equipe especializada em várias áreas. Tanto que se você, por acaso, for para algumas cidades do interior, vocês vão ter uma situação bem interessante. Você vai para, por força do, assim, a cidade, o ideal num plantão de fim de semana é que o hospital conte com pelo menos um ortopedista, com um neurologista e com um clínico geral. Eu acho que tem mais uma especialidade médica que é obrigatória nos plantões. Mas como fazer uma cidade pequena contratar, ter na sua equipe, tantos médicos especializados assim? Ela não consegue arcar com esses custos. O que ela faz? A cidade ela acaba recebendo a prestação do serviço de uma entidade chamada consórcio público. Se vocês derem um Google e forem no consórcio intermunicipal de saúde, vocês vão encontrar uma quantidade enorme de associações civis de direito público ou de direito privado, criadas com a única finalidade de prestar serviços de saúde para os municípios. De modo que o município, em vez de ter lá um plantão naquele fim de semana de um cardiologista, ou de um neurologista, um ortopedista, o consórcio põe à disposição dos vários municípios da região essa equipe médica. O único problema é que, se houver várias pessoas nos municípios precisando da equipe ao mesmo tempo, vai haver problema, porque obviamente, a equipe tem uma quantidade limitada de pessoas e não dá para ir além, não dá para esses médicos estarem em 2 hospitais ao mesmo tempo, prestando serviços ao mesmo tempo. Porém, essa forma de prestação de serviço pelo consórcio acaba sendo muito útil. Existem, bom, eu estou dizendo para vocês o que é consórcio, mas vamos lá no texto da lei aqui. Obrigado, Bruna, de novo. Veja, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. Veja, o consórcio não é só para a prestação de serviços médicos. Existem consórcios intermunicipais ou intergovernamentais, ou vários municípios junto com o Estado, ou vários estados junto com a União Federal, não há problema algum, voltados à preservação ambiental, ou voltados à preservação de aquíferos, ou voltados à preservação de bacias hidrográficas. Esses consórcios são feitos única e exclusivamente para a realização de objetivos de interesse comum. Nós temos um consórcio intermunicipal aqui na região de Campinas, que é da preservação da bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Todos os rios que formam as nascentes desses rios, todos os regatos, todas as nascentes, fazem parte da administração desse consórcio e visa justamente a preservação e a manutenção desses cursos d'água. E, veja, parágrafo 1º. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Veja, o consórcio, ele, quando for criado pelos municípios ou pelas várias entidades que vão se reunir, ele pode ser decidido, ele pode ser definido pelos seus idealizadores como uma associação pública ou como uma pessoa jurídica de direito privado, seja uma associação, seja uma fundação. Por exemplo, aqui quem fala é José dos Santos Carvalho Filho. Caso, por acaso, os vários municípios ou estado que estão juntos, olha, vamos fazer aqui um consórcio, e esse consórcio público vai ter uma natureza de direito público, vai ser uma associação pública de municípios. Olha que coisa doida. Essa associação pública de municípios será constituída, será criada por lei e será exatamente um serviço público autônomo, com personalidade jurídica, orçamento e base financeira próprios, para a realização de uma atividade que se entende por bem ser descentralizada. Ou seja, quando se cria essa nova pessoa para administrar o consórcio público, e ela tem, por definição do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Consórcios Públicos, quando ela for criada como uma associação pública, essa posição doutrinária do José de Santos Carvalho Filho, a meu ver, é muito acertada, ela passa a ter uma personalidade jurídica de direito público.
e por fazer parte da administração pública indireta dos municípios e do Estado que a conformam, essa associação pública, ela tem a característica fundamental de uma autarquia. E aqui tem uma coisa engraçadíssima que eu vou falar para vocês. Isso é coisa do José dos Santos Carvalho Filho, mas eu concordo com ele. Consórcio público que cria uma associação pública, cria uma autarquia chamada pelo Carvalho Filho de entidade transfederativa. Gente, o nome é horrível, eu coloquei em maiúsculo só para dar um ar mais complicado. Essa associação, eu acho que eu vou até desenhar aqui, importa. Vamos lá. Vamos imaginar que o município de Campinas, o município de Sumaré, o município de Paulínia, o município de Americana resolvem criar uma entidade nova, um consórcio público para tomar conta dos sistemas de saúde, ou do sistema de água, ou do sistema de transporte, ou seja, vai fazer uma associação pública pela qual vai se criar uma nova pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica tem determinadas características que vão ser parte da lei que vai criar essa pessoa jurídica com um regime jurídico próprio. O que vai acontecer? Todos estes municípios vão aceitar, por um protocolo de entendimento, por um protocolo de intenções, criar a pessoa jurídica nestes termos. E o que vai fazer o prefeito de cada uma dessas cidades? Vai até a Câmara dos Vereadores e apresenta um projeto de lei de criação de um consórcio público que só será uma entidade efetiva após a aprovação deste protocolo de intenções, exatamente do mesmo jeito, nos 4 municípios. E após esse protocolo... e aqui tem a definição de que Campinas vai dispor de, sei lá, 30% do orçamento dele, Sumaré vai dispor de outros 30%, Paulínia vai dispor de outros 30%, essa outra cidade que eu esqueci o nome, não lembro qual foi o que eu falei, mas ela vai também dispor com... Ou seja, 100% do orçamento está definido e vai ser dessa forma. A prefeitura, o município de Campinas tem que aprovar, o município de Sumaré tem que aprovar, o município de Paulínia tem que aprovar e o município de, sei lá, Americana tem que aprovar. E após a aprovação nos 4, nós temos aqui a criação de uma entidade nova, uma associação pública que vai ser chamada, que vai ser a pessoa jurídica que vai organizar, que vai administrar esse consórcio. E essa pessoa, essa nova pessoa, ela vai fazer parte da administração indireta de Campinas, ela vai fazer parte da administração indireta de Sumaré, de Paulínia e de Americana. Por isso que ela é transfederativa, ela pertence a várias entidades federativas ao mesmo tempo. E se por acaso ela se referir a alguma coisa que envolve o Estado de São Paulo, o Estado vai também ter que votar esse protocolo de intenções na Assembleia Legislativa do Estado e vai participar também essa entidade como uma autarquia, como uma pessoa jurídica vinculada ou parcialmente vinculada, porque afinal de contas ela é criada por todos, a estrutura administrativa de todas essas entidades. Por isso ela é chamada de transfederativa, ok? E eu acho que isso é tudo que a gente precisa falar de consórcios públicos aqui para a nossa aula. Algumas perguntas que vieram. Voltando para a agência executiva. O contrato de gestão pode ser celebrado para aumentar a autonomia financeira, gerencial e orçamentária? Veja, o contrato de gestão ele deve ser celebrado para ter essa finalidade. Se por acaso se não tiver por finalidade dar mais financiamento, dar mais orçamento, ou ampliar a forma de atuação da pessoa que vai assinar o contrato de gestão, não há sentido em fazer o contrato de gestão. O problema é justamente esse, né? Se nós vamos aumentar a autonomia financeira, gerencial e orçamentária, de onde vai sair essa maior quantidade de orçamento, essa maior quantidade de finanças? Como é que a gente vai ampliar o gerenciamento dessa pessoa para além dos limites da lei? É um problema bem sério. Eu convido quem, por acaso, gostar de direito administrativo, direito público e não souber o que fazer
em termos de TCC, eu convido, é um baita de um problema que ainda não foi resolvido. E aí a pergunta, é dos entes da administração pública indireta? Segundo o contrato de gestão, segundo o parágrafo 8º do artigo 37, ele se refere exclusivamente a entidades da administração pública direta e indireta. Não é possível entender que uma ONG vai assinar um contrato de gestão e vai virar agência executiva. Tem uma outra lei, não vai dar tempo, infelizmente, para a gente tratar de terceiro setor, mas existem duas estruturas normativas, uma para a OCIP e outra para a OS, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e Organizações Sociais. Essas são as pessoas jurídicas de direito privado, sejam associações civis sem fins lucrativos ou fundações privadas sem fins lucrativos, podem, com base na lei do OCIP e na lei do OS, se estruturarem de forma a receber dinheiro público. Para uma OCIP receber dinheiro público, para ela receber o carimbo de ser intitulada OCIP e para a pessoa de direito privado ser intitulada OS, ela precisa ter uma determinada estrutura estatutária. E após ter uma estrutura estatutária dessa que a caracterize como OS ou como OCIP, ela estará apta a assinar termos de parceria e contratos de gestão com o poder público para receber dinheiro para realizar atividades de interesse social. Chama contrato de gestão também, porém não tem nada a ver com o parágrafo 8º do artigo 37, que é muito específico ao dizer que aquele contrato de gestão é só para entidades da administração pública direta e indireta. Administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e município. Administração pública indireta, autarquia, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações públicas. OS e OCIP não entram no parágrafo 8º, pessoas de direito privado, outros que não da administração pública indireta não entram no contrato de gestão do parágrafo 8º do artigo 37. Então, assim, apenas entes da administração pública indireta, Aline. E aí tem mais uma pergunta aqui? Não tem mais pergunta nenhuma. Sobre entidade transfederativa, sobre consórcio público, veja, eu não estudei com vocês a lei de consórcios públicos, eu apenas falei um pouquinho sobre consórcios públicos para vocês, para mostrar que é possível entender que uma das formas de consórcio público, ou seja, uma das entidades criadas para realizar o consórcio público, a associação pública do parágrafo 1º do artigo 1º, pode ser entendida como uma autarquia. E o José dos Santos Carvalho Filho é um dos autores mais respeitados hoje no Brasil em direito administrativo, é um dos grandes caudatários dessa ideia. Não sei se ele criou, que ele desenvolveu essa ideia, mas foi na literatura dele que eu tive contato com essa identidade da autarquia como consórcio público. Ok? Por fim, conselhos regulamentadores de profissão. Atenção, gente. Todo profissional liberal, todo aquele que faz uma faculdade para se tornar profissional liberal, ao se formar, ele se torna bacharel na sua profissão. Ou seja, quando vocês se formarem em direito, vocês serão bacharéis em direito. Quando amigos de vocês se formarem em medicina, serão bacharéis em medicina. Quando se formarem em ciências contábeis, serão bacharéis em ciências contábeis. Quando se formarem em farmácia, serão bacharéis em farmácia. Em engenharia, bacharéis em engenharia. Quem se forma em engenharia não é engenheiro. Quem se forma em medicina não é médico. Ao menos ainda não. Calma, vocês não precisam ficar bravos comigo. Segundo a lei brasileira, para exercer a profissão no Brasil, é preciso estar vinculado ao conselho profissional. Isso é uma ideia que vem desde a Idade Média, desde as corporações de ofício, desde as guildas. Só era possível ser marceneiro se a pessoa tivesse se vinculado à corporação de ofício, à guilda dos marceneiros. Só era possível ser ferreiro se fizesse. E hoje, atualmente, é assim também. Para uma questão de proteção de quem recebe o serviço, entende-se que só é possível receber os serviços de um médico, porque esse médico não é só formado em medicina, mas ele também é filiado, ele é associado, ele é vinculado ao Conselho Regional, ao Conselho Federal de Medicina. O farmacêutico, ele se forma em farmácia,
e para exercer a profissão, ele precisa do registro junto ao Conselho Regional de Farmácia. Mesma coisa para o dentista, mesma coisa para o técnico, o formado em ciências contábeis, mesma coisa o formado em qualquer uma das outras profissões liberais. Só se exerce profissão liberal no Brasil mediante vinculação ao seu conselho regulamentador de profissão. Esse conselho possui poder de polícia, esse conselho possui controle ético da sua profissão, e se por acaso houver qualquer discussão, qualquer problema envolvendo a atuação profissional de qualquer profissional vinculado, o conselho pode perfeitamente instaurar um processo ético, pode perfeitamente instaurar um processo administrativo disciplinar, e após a apuração dos fatos e após ampla defesa e contraditório, esse profissional poderá sofrer penalidades, desde a suspensão das atividades dele por um determinado período até a cassação da sua licença para atuar. E, se por acaso um médico resolve utilizar a sua atividade médica para, sei lá, causar violência a algum paciente, se utiliza do momento do, sei lá, em vez de fazer um exame clínico, violenta sexualmente o seu paciente, é claro que isso pode se resolver criminalmente, pode se resolver civilmente, mas se resolve também deve ser administrado pelo Conselho Regulamentador da Profissão. No Brasil, todos os conselhos regulamentadores de profissão aos quais eu me referi agora, e todos os outros que vocês derem um Google e vão encontrar, são autarquias, são criados por lei, eles têm regime jurídico de direito público, são pessoas que são entidades totalmente classificadas dentro do pressuposto da hipótese do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 200 de 1967. Ou seja, absolutamente todos os conselhos regulamentadores de profissão têm natureza autárquica. Professor, e a OAB? Pois é, gente, a OAB, se vocês pegarem a sua lei de regência de 1994, essa lei define a OAB como uma associação civil de direito privado. Ou seja, a OAB não é criada por lei. Existe o regime jurídico da OAB lá de 94. Antes disso, ela já existia, mas em 94 a OAB teve um regime jurídico totalmente voltado à sua classificação, à sua identificação como uma associação civil de direito privado. Ou seja, se ela é de direito privado, não tem como ela ser autarquia, porque a autarquia, para ser autarquia, tem que ser de direito público. Ou seja, a OAB não é uma autarquia, nem aqui, nem em qualquer lugar do Brasil. Certo? Não há possibilidade jurídica de entender a OAB como autarquia. Mas aí nós temos alguns problemas. A OAB é a única entidade regulamentadora de profissão que tem dois poderes de polícia. Veja, é uma associação que pode excluir os seus associados da mesma forma que todos os outros conselhos regulamentadores de profissão. Só que os outros conselhos regulamentadores de profissão, por serem pessoas de direito público, possuem a prerrogativa legal de cassar a licença de atuação profissional dos seus membros, porque tem personalidade de direito público, ela tem a possibilidade de fazer isso. Veja, a pessoa é médico, dentista, contador, e ele comete um erro terrível na vida de um cliente, de um paciente, e o Conselho Regulamentador de Profissão pode perfeitamente aplicar a penalidade de, olha, você vai fazer outra coisa na tua vida, médico você não vai ser mais, farmacêutico você não vai ser mais, contador você não vai ser mais. A pessoa perde o seu ganha-pão, perde a possibilidade de atuar profissionalmente, porque o Conselho decidiu assim. Claro, pelo amor de Deus, gente, decidiu com base na aplicação de uma penalidade. Se aquela pessoa não tivesse cometido aquele problema, aquela situação, não haveria a perda do seu registro profissional, tudo bem? A OAB faz exatamente a mesma coisa. Se por acaso eu, como advogado criminalista, que não sou, estou dando exemplo, vou até um presídio de segurança máxima para visitar o meu cliente,
e lá, em vez de eu falar sobre assuntos jurídicos, resolvo, sei lá, passar para ele, tentar passar para ele um telefone, eu tento passar para ele algum produto ilícito. Veja, eu sou pego, vai acontecer algumas coisas comigo. Eu poderei ser processado criminalmente, porque eu cometi um ilícito penal, mas também serei penalizado pelo Conselho de Ética e Disciplina da OAB, porque essa atitude também é vedada pelo estatuto, pelos regulamentos da OAB. Utilizar da profissão de advogado para realizar uma atividade ilícita, isso é passível, isso é completamente passível de ser penalizado com a exclusão dos quadros da OAB, exatamente como as outras entidades. Só que a entidade OAB, ela não tem regime jurídico de direito público. Como é que ela poderia, não sendo a entidade de direito público, me excluir? Veja, se eu estiver num clube, o clube pode me excluir, a minha vida segue, mas se a OAB me exclui, eu não posso mais exercer a minha profissão, eu não posso mais exercer o meu ganha-pão. É um pouco diferente do que apenas ser uma associação privada. E a OAB, diferentemente de todos os conselhos regulamentadores de profissão, é a única que não aceita o bacharel apenas se inscrevendo. Não basta se inscrever, não basta ser bacharel, é preciso que se passe um exame público, de uma prova, pelo qual é aferida uma capacidade mínima do bacharel para exercer a profissão. Se não passar nesse exame, não, veja, mesmo, puxa vida, mas o meu sonho é ser advogado, eu fiz 5 anos de advocacia, eu não posso atuar porque a OAB não me deixa entrar, e se eu não me deixar entrar, eu não posso atuar, eu vou morrer de fome, coitadinho de mim, etc. Veja, nós temos 2 situações da OAB. Na entrada, é possível que você não consiga entrar, e é possível que você seja forçado a sair, mesmo não querendo. Veja, ela não é uma entidade autárquica e ela possui poder de polícia. Ela pode impedir o ingresso de pessoas e pode excluir pessoas que cometeram ilícitos éticos. E é um problema muito sério, porque ela deveria ser uma entidade autárquica para ter esse poder de polícia. Como é que se resolve isso? Porque, afinal de contas, se ela não é uma entidade autárquica, ela não poderia ter esse poder de polícia. Essas são discussões interessantes, envolvendo, por exemplo, uma quantidade enorme de bacharéis que não conseguem passar no exame da ordem e se utilizam dessas questões para tentar judicialmente forçar a OAB a aceitá-los por mandado de segurança ou coisas que o valham nos seus quadros, para poder exercer a profissão regularmente. Bom, isso chegou até o STF, porque o que não falta no Brasil é bacharel que não passa na OAB. Nós temos uma quantidade muito grande de bacharéis em direito que não conseguem passar na OAB, e nós temos no Brasil até uma ordem dos bacharéis em direito, que é uma associação de defesa dos interesses dos bacharéis que não conseguem passar. Tá tudo bem aí? Gente, eu vi o horário, eu já vou terminar, tá bom? Me perdoe. E chegou ao STF, o STF decidiu, quer dizer, ele decidiu não decidir, né? Ele falou que a OAB é uma entidade sui generis. O que significa uma entidade sui generis? Nós não fazemos a menor ideia de como definir a OAB, mas sabemos que ela não é autarquia, mas sabemos que ela tem que ter esses 2 poderes de polícia. Ela deve continuar a exercer o critério de ingresso como ela quiser, ela deve ter o poder, a prerrogativa de excluir pessoas que sejam penalizadas após um processo ético com ampla defesa e contraditório, como todas as outras entidades reguladoras de profissão. Mas, por favor, gente, o OAB não é autarquia de jeito nenhum. Nem o STF disse isso, ok? Faltou ainda falar um pouquinho para vocês das fundações autárquicas, mas eu vou falar disso na próxima aula, quando eu tratar da última categoria de entidades da administração pública indireta. Na aula que vem, quinta-feira, eu pretendo falar pela ordem, inciso 2º, empresas públicas, inciso 3º, sociedades de economia mista, inciso 4º, fundações públicas, e é muito provável que na próxima aula eu encerre o nosso programa, ok? Se vocês não vão falar nada, tudo bem. Se vocês não querem falar nada, eu me despeço por aqui. Eu não consegui colocar o sistema do YouTube para funcionar, porque o meu computador estava meio travado, mas eu vou baixar essa aula aqui, vou subir essa aula
aqui assim que eu puder no YouTube para eventual, sei lá, se alguém quiser assistir isso de novo depois. Tudo bem? Qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, me procurem na próxima aula, por e-mail, por chat. A gente se despede por aqui, tá bom? Gente, muito obrigado a todos e até a aula que vem.